Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Neste sábado de manhã eu aproveitei para poder analisar esse edital do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com vocês. Eu peço que você preste atenção aqui. Essa live depois ela vai para o YouTube, por isso nós estamos fazendo a live com duas fontes distintas. Eu quero que você preste atenção porque nós vamos destrinchar esse edital a partir de agora. A verdade é que a prova do Tribunal de Justiça de Minas Gerais desta vez vem com algumas peculiaridades, mas a principal delas é o fator tempo. Até a data da prova você tem tempo mais do que suficiente para se preparar e tempo mais do que suficiente para chegar até a prova e disputar efetivamente uma vaga. São 120 vagas, mas eu quero tratar de cada detalhe do edital importante para você agora. Preste atenção, são 120 vagas, 84 para ampla concorrência, 12 para pessoas com deficiência e 24 para negros. Ainda que você concorra para a vaga das pessoas na ampla concorrência, são 84 vagas. E aí, você considerando os últimos concursos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu posso te dizer sem sombra de dúvidas, o seu concorrente é você. Não é o João, o José, alguém que está estudando, o seu maior concorrente é você. Quem chegar até a última etapa, chegar à prova de títulos, for aprovado, tomará posse. Então a maior concorrência que você tem a partir de hoje é uma autoconcorrência, é uma concorrência consigo mesmo. O concurso vai ser realizado sob a responsabilidade da Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas, a DIRDEP, com o órgão da Escola Judicial do Desembargador Edésio Fernandes, a EGEF, cujos trabalhos serão supervisionados pela comissão do concurso e com apoio operacional da Consulplan. Resumo da ópera. Quem vai fazer a prova vai ser o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Você vai ver que no final eu coloquei duas questões referentes à prova anterior para que você perceba o perfil dessa prova. É uma prova que cobra bastante lei e cobra conteúdos doutrinários também já pacificados. Então é uma prova de um nível de profundidade que permite ao candidato que está estudando que seja aprovado. No último concurso, salvo engano, o ponto de corte foi 84. É um ponto de corte alto, já que a prova traz bastante lei e vários conteúdos doutrinários pacíficos que você já tem, com os quais você já tem o costume de lidar. Bom, o valor da remuneração é R$ 26.000, R$ 26.125,17. O concurso vai ter as seguintes etapas. Primeira etapa, que é a que interessa para a gente a partir de agora, é a prova objetiva seletiva de caráter eliminatório e classificatório. Depois você tem a segunda etapa com duas provas escritas, a prova discursiva com 5 questões discursivas e aí as provas de sentença civil, sentença penal. Esse é um assunto para a segunda fase que nós teremos também aqui no CPIURS. Só quero destacar que o professor Juliano Alves conversou comigo hoje às 6h30 da manhã, dizendo que havia analisado o edital no tocante à formação humanística, sociologia, filosofia jurídica e havia percebido que há nuances no edital que são bem diferentes de outros concursos da magistratura e que, portanto, ele começa a elaborar um material escrito a partir de semana que vem para que quando tivermos, quando ocorrer a segunda fase, tenhamos então um material pronto, próprio para esse concurso. Terceira etapa é a inscrição definitiva, e na inscrição definitiva o sujeito tem que submeter a avaliação médica, psicológica, sindicância de vida pregressa. Depois, quarta etapa, que é a prova oral, que ainda tem caráter eliminatório, e aí você vai para a última etapa, que é a avaliação de títulos de caráter classificatório. Chegar nessa última etapa aqui é uma delícia, e você vai chegar se tiver disciplina daqui até o dia 2 de setembro. Quais são os requisitos para ingresso no cargo?
Primeiro, tem que ser aprovado. Segundo, tem que estar no exercício de direitos civis e políticos. Tem que ter nacionalidade brasileira. Pode ser brasileiro naturalizado, já que o cargo não é para ministro do Supremo, é só ministro da Suprema Corte, que precisa ser brasileiro nato. Você sabe disso. Tem que estar em dia com as obrigações eleitorais, se for do sexo masculino, com as obrigações militares também. Tem que ser bacharel em direito, no mínimo 3 anos, instituição superior reconhecida pelo MEC. E o edital já traz a previsão da decisão do Supremo no RE 655-265, em repercussão geral, em que o Supremo considerou constitucional a exigência dos 3 anos de prática jurídica na data da inscrição definitiva, observando então a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Então aqui o edital já traz a previsão de que vai aplicar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. O Supremo fixou a tese de que é constitucional a previsão do CNJ, ele excepcionou o caso concreto em razão das nuances, o que autorizou exceções em outros casos concretos, mas fixou a tese geral e a partir de agora essa é a tese geral. Não pode ter antecedentes criminais, não pode estar sendo processado nem ter sido penalizado por práticas desabonadoras no exercício da profissão, tem que comprovar a saúde física e mental adequada para o cargo, bons antecedentes morais e sociais e possuir características psicológicas adequadas para o exercício do cargo. Tudo bem, da inscrição preliminar. Quanto é que é essa inscrição preliminar? A inscrição é de R$ 260, você pode fazê-la do dia 28 de maio ao dia 26 de junho, das 14 horas do dia 28 até as 16 horas do dia 26. Bom, para requerer inscrição preliminar, o candidato, preste atenção aqui, na verdade, eu quero destacar esse ponto para você aqui pelo seguinte. Candidato para fazer a inscrição preliminar vai ter um trabalhinho, então presta atenção. Ele tem que acessar o site da Consulplan, aí ele vai lá, se inscreve no site no período, preenche o requerimento online da inscrição, lançando os dados que são solicitados. Confirma os dados, gera e imprime o boleto e paga o boleto até o dia 27 de junho. Tá bom, até aí tudo bem, não há problema. Aí ele tem que apresentar à Consulplan, no prazo e na forma previstos no subitem 6.5.613, a documentação discriminada no 5.612. Vamos lá. Olha o que diz aqui, preste atenção. Para requerer a inscrição preliminar, que é o que você vai fazer, o candidato deve apresentar, conforme disposto na linha F do subitem 5.6, a seguinte documentação: cópia autenticada do comprovante do pagamento do valor da inscrição preliminar. Cópia autenticada do documento oficial de identidade, do qual constem filiação, retrato, nacionalidade e assinatura do indivíduo. 2 fotos tamanho 3x4 datadas recentemente. Aquela foto de 5 anos atrás não serve mais. As cópias dos documentos a que se refere esse item deverão ser autenticadas em tabelionato de notas, com antecedência de no máximo 90 dias do término do prazo para requerer a inscrição preliminar do concurso. Vai ter que ir no cartório, vai ter que autenticar essas documentações e vai ter que enviar. A apresentação da documentação deve ser encaminhada até 27 de junho à Consulplan. E aqui vem o endereço da Consulplan. Ou você envia por Sedex, ou você envia com carta registrada com aviso de recebimento. Passou desse prazo, não adianta mais, já foi. A documentação discriminada deve ser enviada em um envelope, olha como é criterioso o edital, tamanho ofício, fechado, identificado em sua face frontal com os seguintes dados: concurso público, de provas e títulos para ingresso na carreira da magistratura do Estado de Minas Gerais. Documentos necessários à inscrição preliminar, o nome do candidato e número de inscrição que você vai ter lá quando você tiver preenchido os dados online. Cada candidato
Cada candidato deve encaminhar individualmente a documentação discriminada. Então você não pode mandar no mesmo envelope a sua inscrição e a inscrição do seu amigo. É vedada a entrega de documentos de mais de um candidato em um mesmo envelope. Veja as especificações do edital. Ficou claro até aqui? Ficou, né? Então a partir de agora a gente começa a analisar a prova objetiva. Preste atenção, a prova vai acontecer no dia 2 de setembro. A gente tem bastante tempo até a prova. Hoje é dia 24 de março, 24/3. A prova é dia 2/9. A gente tem 5 meses aproximadamente aí até a prova, 5 meses e uma semana. Vai ser realizado no dia 2/9, em local e horário a ser oportunamente divulgado. Se houver alteração, essa alteração também vai ser divulgada com antecedência com a nova data da prova. A prova objetiva terá duração de 5 horas. Vai ter 100 questões. Só que a primeira especificidade é que as questões aqui vão até a letra D. Elas não vão até a letra E. A, B, C, D. 4 opções de resposta. E elas são distribuídas em 3 blocos. Preste atenção nos blocos. Por quê? Porque os blocos são fundamentais para você dirigir o seu estudo. Olha aqui, bloco número 1. 10 questões de civil, 10 questões de processo civil, 5 de consumidor, 5 de ECA. Até aqui é padrão. Mais ou menos todo concurso da magistratura, 10 civil, 10 de processo civil, 5 de consumidor, 5 de ECA. Bloco 2. 10 questões de penal, 10 de processo penal, 10 de constitucional e 10 de eleitoral. 10 de eleitoral quer dizer que eleitoral tem o mesmo peso na primeira fase, por exemplo, que direito civil. Só que direito civil é gigante e direito eleitoral é muito menor. Só que direito civil você compreende, domina em grande parte. E direito eleitoral, com a mini reforma de 2017, muita gente não tem noção. Então, você precisa estudar efetivamente direito eleitoral. Senão, meu amigo, não adianta. Essa é a ideia. Depois, 10 questões de empresarial, outra disciplina que as pessoas têm enorme dificuldade e que vão trazer, e a prova vai trazer 10 questões. 5 de tributário, 5 de ambiental e 10 de administrativo. Então, destaque. São 10 questões de eleitoral, destaque. São 10 questões de empresarial. Você precisa dominar essas matérias. No nosso curso para o TJ de Minas Gerais, a gente traz 2 grandes surpresas, 3 grandes surpresas, mais 2 ligadas a empresarial e eleitoral, mas esse é um assunto para outra hora. Vamos lá. A prova objetiva vale 10 pontos, cada questão vale 0,1, cada resposta correta o candidato ganha 0,1. O candidato recomenda-se que ele compareça 60 minutos antes da prova, tem que comparecer com um documento de identidade. O que serve como documento de identidade? Tem que ser, pode ser o RG, pode ser a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, pode ser o passaporte, pode ser a sua carteirinha da OAB. Isso tudo serve como identificação. Mas o documento de identidade oficial deve estar em perfeito estado de conservação. O que significa isso? Significa que olhando o documento eu posso com clareza identificar o candidato. Saber a sua filiação, ver se na fotografia se é ele mesmo, a data de nascimento e a assinatura. Preste atenção, você fez a prova no dia 2 de setembro. As questões da prova objetiva, então, serão disponibilizadas nos endereços aqui descritos, na Consulplan e no site do TJMG. O gabarito oficial vai sair até 3 dias depois da prova da primeira fase. O candidato pode apresentar recurso contra o gabarito preliminar? Pode, no prazo de 2 dias úteis, contados do dia imediatamente seguinte à publicação do gabarito preliminar. Quem é que é aprovado na primeira fase? Calma, o habilitado é o sujeito que conseguiu obter pelo menos
30% de acerto em cada um dos blocos e a média final de 60% no total. Então, no total, ele tem que ter acertado pelo menos 60% da prova e em cada bloco pelo menos 30%. Mas, além disso, é preciso que este candidato esteja entre os 300 primeiros. O edital fala, olha, se a gente tiver até 1.500 inscritos, os 200 primeiros passam. Passamos de 1.500, os 300 primeiros passam. Edital em Minas Gerais, o estado é excelente, com 120 vagas, não precisa ter dúvida de que o número de inscritos será muito superior a 1.500. Então os 300 primeiros avançam. Quem estiver empatado na última posição ali na 300, também vai avançar, independentemente de romper esse limite de 300 candidatos. Classificação final no concurso, só para você entender. Candidato vai obedecer a classificação à ordem decrescente da média final. Olha o peso de cada etapa. A primeira etapa, que é a prova objetiva, tem peso 1. A prova escrita discursiva, aquelas 5 questões, tem peso 3. Segunda prova escrita, sentença, civil e penal, você vai fazer a média e ela tem peso 3. A prova oral tem peso 2, a prova de título tem peso 1. Você soma tudo isso, divide e vai ver quem foi o primeiro lugar do concurso. Agora, gente, importante num concurso como esse é ser aprovado. São 120 vagas. Você foi aprovado, você está dentro. Essa é a verdade. Agora veja você o seguinte, a prova realizada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela tem uma característica, que é a questão de você ter conteúdos que são mais claros, menos polêmicos, você trata de matérias constantes na lei, você trata de matérias constantes na doutrina, jurisprudência pacificada. Para isso, para você ter uma ideia, eu peguei 2 questões de direito penal do último concurso e coloquei aqui, para que você já possa ir se familiarizando. Agora preste atenção. Número 31, questão 31 de direito penal, para você ver como é cobrada na prova. Em relação ao concurso de pessoas, assinale a alternativa correta. O chamado crime plurissubjetivo, você sabe o que é plurissubjetivo? É o crime que exige mais de um autor. Por exemplo, associação criminosa. Demanda a aplicação de norma de extensão pessoal para tipificar a conduta do coautor? Não demanda. Norma de adequação típica imediata, artigo 29 do Código Penal, ela se faz presente quando eu estou diante de um crime unissubjetivo ou de concurso eventual. Nesse caso, como é plurissubjetivo, eu não preciso da norma de extensão, já que associaram-se, por exemplo, 3 ou mais pessoas para fins de cometimento de crime. Então, letra A está errada. Letra B, se algum dos agentes quis participar de crime menos grave, desvio subjetivo da conduta, deve ser-lhe aplicada a pena deste. Saúde para mim, amém. Exceto na hipótese de ter sido previsível o crime mais grave, situação em que todos os agentes respondem por esse delito. O que o Código Penal fala? Se houver o desvio subjetivo da conduta, João quer praticar um furto, ele e José vão praticar um furto qualificado pelo concurso de pessoas. Quando José pula a casa, há uma pessoa lá dentro, João está do lado de fora, só fazendo a cobertura. Imagina que concorre para a prática de um furto qualificado. Quando entra lá dentro e José vê a outra pessoa, ele amarra a pessoa, ameaça a pessoa, subtrai os bens e eles vão embora. José praticou roubo majorado pelo concurso de pessoas, inclusive eventualmente pela restrição da liberdade da vítima. Já João, que estava lá na porta, não tinha esse dolo, desvio subjetivo de conduta. O Código Penal fala, vai responder por furto. Agora, se era previsível que havia alguém lá dentro, se era previsível que ocorreria o roubo, você pega a pena do furto e exaspera até a metade. Então ele não responde por esse delito, se fosse previsível, sendo previsível o delito. Ele responde pelo delito que ele quis com a pena exasperada. Letra B está errada.
Letra C. No delito de aborto, quando a gestante recebe auxílio de terceiro, configura-se a exceção à teoria monista, aplicável ao concurso de pessoas. Perfeita a letra C. Por quê? Porque quando a gestante provoca o aborto em si, ela pratica o crime do artigo 124. Agora, quem ajuda a gestante a praticar o aborto, quem pratica aborto com consentimento da gestante, pratica o crime do artigo 126. Há uma exceção pluralista à teoria monista. Por quê? Porque concorreram para o crime, mas cada um responde por delito autônomo. A letra C está correta. O candidato deveria ter marcado a letra C. Letra D. O elemento principal para a caracterização da autoria colateral é a circunstância de estarem os agentes unidos por liame subjetivo. Não precisa nem ler mais. Na verdade, a autoria colateral se dá quando não há liame subjetivo. Porque se houver liame subjetivo, tem o concurso de pessoas. Um dos requisitos do concurso de pessoas é a existência de liame subjetivo. Ora, se não há liame subjetivo, eu tenho autoria colateral. E se na autoria colateral, em que duas pessoas praticam um fato sem uma saber da conduta do outro, no final eu não sei qual delas deu causa ao resultado, eu tenho autoria incerta. Então, letra D está errada, você deveria ter marcado a C. Número 32, essa é a última questão que eu quero tratar com você aqui. Analise as seguintes alternativas sobre a figura prevista no artigo 14, inciso 2. Tentativa. Presta atenção. Nos crimes de atentado, você pune a tentativa com a pena do crime consumado. Você adota a teoria subjetiva, porque subjetivamente está consumada a infração penal. Então o sujeito recebe a mesma pena. Esse é o delito de atentado. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou pessoa submetida à medida de segurança mediante violência à pessoa. Tentar evadir-se ou evadir-se é o mesmo crime, crime de atentado. A tentativa é equiparada ao crime consumado, havendo aplicação da teoria subjetiva. Perfeito. Porque, via de regra, a gente adota a teoria objetiva. Quem pratica o crime tentado não é punido com a mesma pena do crime consumado, porque objetivamente não deu causa ao resultado, não chegou ao seu intento. Tentativa imperfeita ou iter criminis interrompido ocorre quando o sujeito começa a execução, mas não termina a execução. Ele dá 1, 2, 3 tiros, mas tendo mais 3 tiros para dar, a polícia chega e interrompe a execução. Olha o que diz o número 2. Apesar de o agente ter realizado toda a fase da execução, o resultado não é alcançado. Errado. Isso é tentativa perfeita. Letra número 2 está errado, número 1 está correto. 3. Não se admite a tentativa nos delitos culposos. Perfeito. Por quê? Porque, na verdade, a ideia, a essência é diversa. O que é a tentativa? É não alcançar o resultado que quero. E o que é o crime culposo? É alcançar o resultado que não quero, já que o resultado é involuntário. E, portanto, via de regra, não se admite tentativa em crime culposo. Por quê? Porque na culpa imprópria admite. Não se admite em préter doloso, já que crime préter doloso tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Então, na parte culposa, você não vai admitir tentativa. Nos crimes unissubsistentes, que se consumam com a prática de um único ato. Ou o ato foi praticado e o crime está consumado, ou o ato não foi praticado e não houve o início da execução. Então, não se admite tentativa. Nos crimes omissivos próprios, em que há um não fazer, ou o sujeito não faz, omite o socorro e o crime está consumado, ou ele socorre e não há crime. Nos crimes habituais próprios. Por quê? Porque nos crimes habituais eu exijo a reiteração da conduta. Ou há habitualidade, o crime está consumado, ou não há habitualidade, simplesmente não está configurada a infração penal. E nas contravenções penais, porque a lei de contravenções penais diz que não se pune a contravenção penal tentada. Número 3 está correta, perfeita. E a número 4? Todos os crimes previstos no Estatuto de Desarmamento são dolosos e comissivos entre os artigos 12 a 18, portanto admitida a modalidade tentada?
Não, número 4 está errado. Se você der uma olhada no artigo 13, por exemplo, do Estatuto do Desarmamento, você tem a omissão de cautela, que é uma conduta culposa. O parágrafo único do artigo 13 ainda traz uma modalidade de crime omissivo, que é o crime a prazo. O dono da empresa de segurança não comunicou em 24 horas à Polícia Federal do ocorrido. Então nesses casos, crime culposo, crime omissivo próprio, eu não vou admitir a modalidade tentada. Logo, número 4 está errado. 1 e 3, correto. 1 e 3, correto. Você deveria ter marcado a letra B. Bom, pessoal, eu fiz essa análise, trouxe 2 questões para que você pudesse se familiarizar. Deixa eu te dizer uma coisa. Amanhã, no máximo até amanhã, nós faremos, amanhã à tarde faremos uma live para divulgar o curso, mas até amanhã, no máximo, o curso vai sair do CPIURGS. Deve sair hoje no final da tarde, mas até amanhã. Eu quero te dizer uma coisa, o curso ficou espetacular. E ele vem com uma novidade inacreditável. Estou sendo absolutamente sincero. Você, quando prestar atenção na live, quando ver a divulgação do curso, não vai acreditar no que nós fizemos para você. A gente quer que 100% dos nossos alunos sejam aprovados, ou que 100% dos aprovados sejam nossos alunos. Você vai ver o que a gente fez. O curso extremamente sério. Nós estamos pensando desde ontem à noite e bolamos o curso da melhor forma possível. Você vai ver um curso completíssimo, incrível. Não perca a mega promo de lançamento e acompanhe. Até amanhã vai sair. Como a gente está fazendo a filmagem dupla, eu não consigo ver eventuais dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida, é só entrar no site do CPIURGS, na aba Contato, escrever a sua dúvida que ela chegará até nós e a gente responde. Eu desejo que você tenha os melhores 5 meses da sua vida até agora. Um dia o rei pediu que escrevessem algo na sua coroa capaz de deixá-lo feliz e triste ao mesmo tempo. E escreveram na coroa do rei a seguinte frase: tudo passa. Tudo passa. Daqui a 5 meses você estará sentado fazendo uma prova de primeira fase. O que importa é o que você vai fazer nesses próximos 5 meses. É isso que vai definir a sua aprovação ou a sua reprovação. Quem vai estudar semana que vem? Muita gente. Daqui a 2 semanas? Muita gente. Durante 5 meses, de forma disciplinada, comprometida, com equilíbrio, com qualidade, pouca gente. E essa é a diferença. Você pode ter sido hiperdisciplinado até ontem, mas não há uma única pessoa no mundo mais disciplinada que você amanhã, porque o amanhã ainda não existe. O disco é virgem. Você vai usar e colocar a música que você quiser. Então, daqui até a sua prova, é a hora de você, pelo menos por um momento na sua vida, decidir investir em você mesmo. Ter compromisso com o seu projeto de vida. Daqui a 1 ano, 1 ano e meio, você pode ser juiz em Minas Gerais. O estado é maravilhoso. Forma grandes juristas, tem tradição no direito e você pode fazer parte dessa história. Para isso, é preciso que você mude o comportamento, se necessário for, a partir de segunda-feira. Nós nos colocamos à inteira disposição e preste atenção, porque o curso ficou incrível. Você não vai acreditar quando a gente divulgar amanhã o que nós fizemos para você. Preste atenção nessa divulgação que você sai hoje, sai amanhã a gente deve fazer uma live. Preste atenção. Muito obrigado pela sua presença. Tenha um excelente estudo e até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.